Olá, galera! Estamos aqui com mais um dia do nosso podcast. E minha parceira Juliana Budke, vamos ter um entrevistado muito especial, jornalista também, que sempre fica na posição de entrevistador. E hoje ele será entrevistado. JP, obrigada pela sua participação. É um enorme prazer estar aqui com você e aprender um pouquinho hoje também com você. Gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Primeiro de tudo, boa tarde, Ju, boa tarde, Elaine. Fala aí a galera do Elas Falam Tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bem recomendado esse podcast. Vários amigos já vieram aqui, Ramon, Gaúcho, todo mundo falou, vai lá, é muito legal. E obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu sou o JP, eu tenho 23 anos, atualmente faço podcast Fora do Jogo, sou jornalista formado, estudante de Direito. E eu acho que é isso. Torço pro Vasco também, é muito importante falar. Vascaíno. Sou vascaíno, trabalho na Vasco TV atualmente. E é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Eu que vou aprender muito. Você, como meu parceiro no jornalismo, você sempre quis ser jornalista ou foi acontecendo assim durante Sempre. Sempre que... De verdade, desde criança eu falo, pô, você é jornalista, sempre, assim. E por que caiu no direito agora? É porque quando a gente vai, assim, crescendo, a gente fica na dúvida. Pô, será que é isso mesmo que eu quero? E foi durante a pandemia que eu entrei na faculdade de Direito. Porque eu tava em casa, aí tinha aquele tempo mais ocioso, porque a minha faculdade de Direito, de jornalismo, na verdade, do primeiro ao quarto período era de manhã. Só que a partir do quinto ao oitavo era à noite. Então eu ficava com um dia todo um pouco mais livre, um pouco mais, assim, tranquilo. Aí o meu pai sempre falou, pô, vai fazer faculdade de Direito. A minha mãe, pô, você leva jeito. Super tranquilo, não tem nada pra fazer. Vou fazer faculdade de Direito porque eu tenho 2 dias livres. Mas é porque lê bastante, aprende muito. E a minha melhor amiga fez faculdade de Direito. Ela se formou e assim, eu virei amigo dos amigos lá da faculdade. Todo mundo, pô, fazer Direito é legal. Mentiram pra mim, mas tudo bem. Aí eu comecei também nessa faculdade. Mas eu sempre quis ser jornalista, desde criança. Meu sonho era ser o Galvão Bueno. Olha! Eu ficava vendo ele narrar e falava assim, caraca, deve ser muito legal trabalhar com futebol, É. ficar narrando. Aí eu ficava narrando jogo de videogame, tipo assim, pelada com os meus amigos, eu ficava narrando. Então sempre quis ser jornalista, sempre mesmo. Era sempre meu sonho, mas acabou que eu não virei narrador, mas virei comentarista. Ai, que legal. Eu já não, quando era novinha, eu queria fazer faculdade de odonto. Aí minha mãe, Elaine, você é muito comunicativa e tal, por que você não faz jornalismo? Eu fiquei entre jornalismo e marketing. Aí eu optei pro jornalismo. Eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo que vai fazer comunicação. O que eu vou fazer dentro da comunicação? Eu escolhi jornalismo porque eu sempre quis trabalhar com futebol. Era uma parada que eu gostava. Eu gostava de esporte. Acabou que durante a faculdade eu vi que isso não servia pra muita coisa. Que gostar de esporte todo mundo gosta, né? Mas acabou que eu fui fazendo e fui falando, é isso mesmo que eu quero. Mas eu fiquei com essa dúvida também, se eu fazia marketing, se eu fazia jornalismo. Mas eu escolhi esse caminho. E triste agora essa notícia de que foi aprovada há pouco tempo que a nossa faculdade de jornalismo não precisa mais do registro para você apresentar, porque tem vários apresentadores que não fizeram faculdade, mas que estão lá na TV trabalhando, né? Não só na TV, mas hoje em dia todo mundo acha essa parada da informação ser muito mais livre, assim. A gente pode estar vendo um incêndio aqui na rua, a gente grava, posta. Eu acho que todo mundo tem um pouco desse papel de jornalista. Todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer informar. Então, eu acho que, sei lá, esse mundo de famosos, esse mundo de fofoca. Se você tá vendo alguém no aeroporto, alguém que é casado, com a amante no aeroporto, alguém que terminou o namoro sem aliança, você vai lá, tira uma foto, posta, você tá sendo jornalista também. Então, eu acho que nesse anseio de todo mundo comunicar, todo mundo postar, todo mundo querer informar de alguma forma, é um problema, porque o jornalismo profissional é muito importante. Eu ainda sou a favor do jornalismo profissional. Eu também sou a favor. Porque eu acho que hoje, num mundo que tem tanta fake news ou tanta notícia mal apurada, tanta coisa que... Se o jornalista profissional, o cara que estudou ali, erra, por que a pessoa que não tem esse preparo todo não vai errar? Eu acho que a pessoa tem que ter o talento, tem que ter a aptidão, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que ela tem que estudar principalmente as paradas de ética, de respeito. Eu acho que é muito importante, eu acho que é isso que a gente leva da faculdade de jornalismo para o futuro. Porque é muito preocupante ver como é que a gente está ficando hoje, né? Com essa história do jornalismo ser livre, de todo mundo poder ser jornalista. Fake news toda hora, né? Tem tanta manipulação e eu acho que tudo tem viés. Eu acho que não existe aquele jornalismo imparcial, uma coisa que é 100% isenta. Mas eu acho que o jornalista que estudou para aquilo, o cara que se preparou... Tá mais preparado também, não, né? Além de se preparar, ele consegue deixar o viés dele um pouco de lado. Claro que todo mundo tem algum viés, mas assim, ele consegue dar um enfoque, consegue ouvir os dois lados, ele consegue expor o porquê de estar fazendo aquela matéria, do porquê ele está propondo aquela discussão. Eu acho que hoje na internet a gente discute tudo. Todo mundo quer discutir, mas ninguém se preparou muito para discutir, né? E como que você vê o mercado jornalístico hoje em dia com tudo isso? É um mercado muito difícil. Inclusive, esse é um dos motivos que me levou a também estudar a faculdade de Direito. É mais um plano B do que o plano A. O plano A realmente é trabalhar com comunicação,
como eu trabalho hoje. Mas eu acho que é um mercado difícil, um mercado complicado exatamente por isso. Por não ser uma coisa muito regulada, a gente até brincava aqui fora do ar com algumas páginas de fofoca, algumas páginas que vão postando informação, porque antigamente as páginas de fofoca postavam fofoca. Elas queriam saber de vida de famoso. Agora fala um pouquinho de tudo. Ela fala de tudo. Se, fala se teve um terremoto, um tsunami, um incêndio de um vulcão, eles estão lá postando, eles estão lá informando do jeito deles. Só que isso é perigoso. Então, eu acho que, por não ser um mercado regulado e por a gente estar cada vez mais tendo uma dificuldade de monetizar o jornalismo, porque hoje o jornalismo vive muito em função do algoritmo, que não é uma coisa clara. A gente vê essa discussão acontecendo no Google, no Twitter, até no próprio YouTube. O que rende mais? É uma chamada... bombástica. Apelativa, bombástica ou uma chamada 100% verdadeira? Todo mundo hoje tem uma dificuldade muito grande em monetizar esse jornalismo, né? Exatamente por tudo isso de informação O que fácil. vende, né? É o que vende, né? É o que vende, quais são as palavras-chave, e eu acho que isso atrapalha muito o jornalismo. Eu acho que essa é uma discussão muito importante que a gente está tendo não só no Brasil, mas no mundo. Como é que a gente vai separar o jornalismo do entretenimento ou o jornalismo dos algoritmos? Porque todos dependem dele para funcionar. Você joga hoje no Google qualquer informação, até uma recomendação de coisa que você quer comprar, quem bota a palavra-chave certa ou quem paga aquela publicidade certa, sobe para os destaques. Isso é não só no Google, mas assim, até em buscador de roupa, tem isso. Sim. Então, como é que a gente vai fazer o jornalismo continuar imparcial, continuar funcionando, se hoje em dia a gente não tem mais esse controle, esse domínio? Antigamente, com o jornal, você comprava o jornal, você conseguia monetizar ele de alguma forma. Hoje eles tentam colocar esse paywall, né? Que é você pagar para ler uma assinatura, mas todo mundo burla, o que enfraquece o jornal, ou ninguém quer assinar porque tem um resumo do resumo do resumo em alguma página. Ainda tem alguns pensamentos também de que o jornalista acha que é o dono da verdade, né? O que você tem a falar sobre isso? Assim, você também como jornalista, eu também... Cara, eu acho que assim, dono da verdade ninguém é. Eu acho que hoje o jornalismo está mudando de função e está mudando de figura, porque o que a gente precisava antigamente, eu vi até essa transformação acontecer muito rápido na própria faculdade. Eu entrei na faculdade em 2018. O jornalismo em 2018 era um, em 2023 é outro completamente diferente. Até as plataformas, as coisas que a gente vai postando, a maneira de fazer, tá mais apurado. De falar, mudou, né? O ChatGPT veio para mudar ainda mais. Eu não peguei a fase do ChatGPT, mas eu tenho certeza que tem gente hoje na faculdade de jornalismo já consegue usar, já consegue ver como é que aquilo adapta ao trabalho. E muita gente diz que o jornalismo vai acabar. Eu acho que não. Eu acho que o jornalismo ele vai continuar existindo porque ele é importante. Eu não tenho essa coisa de moral. Que vai acabar. Mas eu também não tenho essa coisa moral de que o jornalismo é uma coisa fundamental, é a coisa mais importante do mundo, igual muitos jornalistas têm. Eu acho que ele é muito importante. Eu acho que sem o jornalismo a sociedade não anda. Mas assim como sem o advogado não anda, sem o médico não anda, eu acho que todas as profissões são importantes. Mas eu acho que a gente tem que ter um carinho um pouquinho maior com o jornalismo. Por isso, de ele não ser regulado, de ele poder ser feito por todo mundo, acaba que as pessoas não ligam muito para ele. Mas quando precisam realmente de uma informação mais apurada, de uma coisa mais, assim, certa mesmo, sei lá, a Ju tá grávida hoje. Se a Ju quiser, se acontecer alguma coisa, sei lá, um lote de água tá ruim, ela pode ver isso na internet, numa página qualquer, mas eu tenho certeza que ela vai atrás de uma informação mais apurada, de um site mais confiável, pra conseguir muita usar. Fake news, né? E assim, JP, eu sou advogada, né? Eu tenho, inclusive, um curso que eu falo para muitos advogados sobre precificação, a dificuldade ainda hoje dos advogados em precificar. Você acha que no jornalismo também tem isso? Muitos jornalistas estão indo para esse outro lado do fake news, notícias falsas ou sites talvez não confiáveis pela essa questão financeira? Como que você vê isso? Eu acho que o cara que se rende a fake news, ele não está muito focado no jornalismo, mas eu acho que os jornalistas mesmo, né, aqueles caras que realmente estão preocupados com a notícia, com a qualidade da informação, real, né? Eu acho que eles acabam perdendo um pouco de espaço exatamente por isso, porque de vez em quando uma notícia relevante, ela não é bombástica. Mas claro que isso a gente pode imaginar até numa capa de um jornal antigo. O que é mais bombástico, o que é mais interessante, você coloca no título, no que vai chamar a atenção do público. Tragédia acontecida Só e que tal. hoje o problema é que você imagina uma capa de jornal que você tem que fazer várias capas daquela para chamar atenção de hora em hora no YouTube, por exemplo. Se a gente imaginar num mundo que o jornalista sobe 3, 4 vídeos no YouTube, os 4 tem que bombar. Então, ele tem que fazer aquilo ficar atrativo, ficar interessante. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você fazer tudo ser atrativo, tudo ser interessante. E o principal, pra poder precificar. tudo ser importante para você monetizar.
E essa é a grande dificuldade, porque a gente não vê mais hoje aquelas matérias longas, aquelas matérias, tipo, o cara São viaja... textos curtos, né? E além do texto Viaja curto... dias e semanas pra fazer uma matéria, né? Eu trabalho com futebol. Hoje em dia, a gente vê cada vez menos gente indo pra grandes coberturas, apesar da gente ver num mundo globalizado que, poxa, tem tanta coisa legal pra explorar, sei lá, vai ter a Olimpíada de Paris ano que vem. Eu tenho certeza que a galera da Olimpíada de Paris vai ser menor do que a da Copa do Catar. Porque é isso, cada vez mais vão menos profissionais. Porque você consegue fazer tudo remoto, tudo à distância, e você perde um pouco daquele charme de grandes matérias, como é que é aquela população, como vivem. De aprofundar de fato, né? Aquele... De aprofundar a notícia de fato. E não só aprofundar, mas assim, poxa, uma cobertura legal. Onde é que estava a família de tal atleta olímpico que ganhou uma medalha inesperada? Onde é que os brasileiros se reuniram para ver a Olimpíada? Sabe, isso a gente está perdendo muito. E quem está ganhando com isso são os jornalistas que não estão mais atrelados a grandes empresas. Porque eles não conseguem, assim, eles têm mais dificuldade para ir, mas quando eles vão, eles conseguem fazer pautas diferentes. E eu acho que essa é a grande questão, conseguir monetizar e, ao mesmo tempo, fazer vídeos longos ficarem interessantes num mundo cada vez mais curto. Hoje a gente tem um mundo muito, sabe, nos stories. 30 segundos. 30 segundos, 1 minuto na vertical. E porque as pessoas também não têm mais vontade de ler. Eu tô falando até por mim, tá? Olha que eu sou jornalista, quando eu vejo um textão, eu até fico brincando. Eu falei, não, gente, vou esperar virar novela. Ninguém mais lê. Até quando a gente vai postar alguma coisa, até eu Tem que ser não posso curto. postar uma frase. Tem um embasamento técnico ali, eu não posso falar qualquer coisa. Então, de fato, eu preciso explicar. Só que daí dá um textão. E aí ninguém quer ler o post. Eu acho assim, a gente tá falando de leitura que já é uma coisa muito mais complexa do que eu vou até falar agora. Hoje em dia, vídeo no YouTube, se tem, sei lá, 5, 8, 10 minutos, você já fala assim, pô, muito longo. Não quero. Isso há 5 anos atrás era, um vídeo normal. E hoje tudo você pode colocar na velocidade 2. Desde o áudio do WhatsApp de 10 segundos a um vídeo de 1 hora. É muito engraçado, eu só escuto no 2. Gente, eu viciei nesse... Todo mundo que tá do meu lado, que isso, cara? Tá igual um rato falando... Eu falei, olha que eu consigo entender. Então a gente vive com muita pressa e a gente não... Cara, até filme sério hoje em dia na Netflix, quando você liga lá no Netflix, eu nem sei se eu posso falar na Netflix, fazer uma propaganda. Claro que pode. Aqui você pode falar tudo. Isso aí eu não cheguei ainda, não vi filme no velocidade 2. Não, no 2 não, mas você começa a ver e fala assim, pô, esse filme aqui tem 2 horas, esse tem 1h15, você começa a ver sempre o mais curto. Isso é verdade. Você vai começar uma série, tem 5 temporadas, ou uma série de 2, você fala, vou ver a de 2. Porque é mais rápido. Porque é mais rápido, que tem episódios mais curtos. É muito difícil hoje a gente ver um conteúdo longo, e eu falo até, assim, uma autocrítica total. É muito difícil eu sentar pra ver um filme e ficar 2 horas vendo o filme sem pegar no telefone nenhuma vez. Eu sentar pra ver uma série e ficar sem abrir um... Na verdade é que a gente vamos fazer um desafio. Eu, total. Até dentro do cinema. Pode ser qualquer filme que eu esteja amarradona, toda hora eu dou uma fuçada aqui no Zap. Só pra ver se não chegou uma mensagem, se alguma coisa urgente. Eu falo isso aqui virou um vício, gente. Virou um vício. Ele só não entrou ainda dentro do chuveiro comigo. Porque quando eu tomo banho... Mas eu já vi gente, amigas minhas, que estão lavando a cabeça e deixa assim em cima e dá uma olhadinha e volta... Eu falei, já é. Gente... Ó, sério? Gente, o JP leva o celular pro banheiro. Levo, total, assim, claro que já bota a música, aí já ligou a água, né? vai escolhendo a música enquanto a água tá ligada. Aí você vê, chegou um WhatsApp, é um áudio, aí você vai ouvindo. Principalmente pra sair com os amigos, né? O pessoal tá marcando alguma coisa. Tem que ter um tempinho que você relaxa, se desliga do telefone, juro. É difícil. E tu não faz aquele ritual da noite, vou desligar o telefone. Nem na hora do almoço. 1 hora antes ali de dormir Em 1 hora acontece muita coisa. À noite é meu pico produtivo, então é impossível desligar o telefone. É mesmo. Cara, quem trabalha comigo sofre. Porque a pessoa não se desliga nunca, inclusive, mandar um beijo pro Vitor, meu produtor, coitado. Não, o Vitor, ele é meu amigo desde a época de faculdade. A gente se conheceu no primeiro dia da faculdade e ele trabalha comigo hoje no Fora do Jogo. Cara, o Vitor acha até engraçado que a gente fez o TCC junto. Ele era um cara que ia dormir, sei lá, 10, 11, meia-noite. Depois começou a trabalhar contigo? Não, ele continua indo dormir esse horário. Só que ele já se programava pra acordar e saber que o que eu precisava mandar, manda parte do trabalho. Tem que ser. De madrugada? 4, 5, 6 horas da manhã tava lá, Vitor, tá aí. Ele troca eu também. Tranquilamente. Eu também faço isso, a nossa produção já tá acostumada, né? Eles vão dormir às 3, eu já acordo às 4, já mando lá, e daí é uma troca de madrugada. Eu também tenho esse ritmo, não posso falar nada, eu sou da madrugada, assim, pra trabalhar mesmo, por exemplo. Eu também gosto bastante de trabalhar de madrugada. Ninguém me incomoda, o telefone não toca. O silêncio da rua,
tá todo mundo organizar dormindo. tudo. O telefone não toca, não tem novidade acontecendo no Instagram, o mundo está parado naquele momento e é ótimo. você Também pensando. compartilho com Ah, ele. eu boto a minha música, começo a trabalhar. Eu estudar pra prova, é sempre de madrugada. A minha mãe até fica revoltada. Fala, cara, como é que você consegue? Que eu acordo 6, 6h30 pra ir pra faculdade, de vez em quando eu nem durmo, eu já estico direto. Eu começo a estudar 11, meia-noite, aí eu vou até umas 2h30, 3, 4, tiro uma sonequinha e vou. Você concorda que isso é hiperativo, né? Uma pessoa eu sou que um pouco. É um Eu pouco. sou agitado. Eu também sou 220 total. Eu produzo muito mais à noite do que de dia. Você falou É que... a calma, né? É a tranquilidade do eu- silêncio. Você produzo falou no muito início mais que era à noite. fãzão do Galvão Bueno, que queria muito, Muito. entrar no lugar dele. Tem algum outro jornalista que te inspira, assim? Cara, tem vários, mas assim, o Galvão é um cara que se eu, sei lá, ver na rua, eu vou pedir pra Vocês tirar já foto. viram a série dele? Saiu uma série Eu dele, vi, tá né? na minha lista. Eu tô esperando entrar de férias da eu ainda faculdade não pra consegui, ver. eu ainda não consegui ver, mas eu sei que saiu Minha uma coisa é- minissérie Minha dele. lista de série, minha lista de livro é uma coisa que tá tão atrasada. Eu preciso de férias pra colocar isso em dia. tempo pra colocar minha lista em Você dia. consegue sair, JP? Pelo menos pra paquerar, beijar na Cara, boca? tá assim, ultimamente tem ficado difícil. Você trabalhando com futebol, você trabalha final de semana, né? E, pô, o jogo é domingo, é sábado, aí... E aí a gatinha Não, tem que sair no sábado. Não, o problema é assim, eu não namoro, sou solteiro. Aí, pô, você tem que sair, mas tem que ir pra festa. Só trabalhando domingo não dá pra sair sábado à noite, virar à noite. Meus amigos Por falaram, isso pô, vai que ter uma também. festa maneiraça no feriado. Gente, eu trabalho domingo, dia 11. Não dá pra eu chegar Sair. em casa às 6 horas da manhã do dia 11 pra acordar às 11 e trabalhar. Como é que... Ainda mais eu me preocupo muito com voz. Como é que vai ficar minha voz? Vou chegar lá rouco? Vou me comunicar por mímica? Não dá. As pessoas têm que me ouvir. Tem que mudar os programas, tem que conhecer as gatinhas Tem que em outros, acontecer em um outros passeio de horários. Uno, um pagode de É, Uno. O pessoal só quer saber um de virar à almoço. noite, de sair de casa meia-noite. Não dá. Eu sou uma pessoa que agora precisa de rolê de Uno, assim, uma parada mais tranquila. É um pagode de tarde, é um início de fim noite. tarde, Não, só querem saber de coisa... 10 horas da noite o pessoal tá se Ah, arrumando. não, já tô cansada. 11 horas eu já quero ir embora. Semana passada a gente foi pra uma festa, começava acho que 8, 9 horas, daí a gente foi por aí. Quando deu uma meia-noite, eu falei, que vontade de ir pra casa. Eu não tenho esse problema porque eu sou um cara da madrugada. Então, assim, eu fico acordado de boaça, é tranquilo. Mas é muito difícil conciliar. Quando eu tô de folga, final de semana, os meus amigos já até sabem, eles já vi aqui, que eles acompanham. Minha folga é pública. O bom é que a minha folga é pública. Tem jogo do Vasco, eu trabalho. Não tem, eu tô de folga. Então eles vêm quando tem jogo final de semana ou não, já recebi. Pra te fazer um convite. Que esse final de semana e o próximo eu tô de folga, por exemplo. Eles já mandaram. Já estou sabendo que esses 2 próximos finais de semana é folga. O que a gente vai fazer? Esse nada que eu tenho prova. Mas no outro eu aceito convite. Alguma coisa. Vamos lá, como foi a criação, então, do seu podcast? Conta Fora tudo, do todos os jogo, detalhes, conta os Tudo. bastidores, tudo. Tudo, vamos lá então, do início. Fora do jogo, ele não nasceu nesse 2022. O Fora do jogo é uma ideia que eu tenho há muito tempo, que eu sempre fui um cara que gostei de podcast, mesmo antes da pandemia. Apesar de não ser esse podcast desse formato de mesa, eu sempre gostei de ouvir podcast jogando videogame. Era um hábito meu, assim, sexta-feira eu chegava da faculdade de jornalismo, sempre normalmente tinha um almoço ali do pessoal, mas eu chegava em casa, o quê? 2, 3... Eu tomava um banho, ligava o meu videogame e eu ia ouvir um podcast que eu gostava. Seja um podcast de basquete, um podcast de notícia, opinião. Eu sempre gostei dessa coisa do debate, dessa coisa de ouvir mesmo. E eu sempre imaginei, pô, um dia eu vou ter um podcast. E veio a pandemia, eu criei até um podcast pro canal que eu trabalhava. Antes de trabalhar no Vasco Clube, eu trabalhava num canal que cobria o Vasco. E a gente teve de criar alternativas sem notícia. Era um canal de notícia factual, de dia a dia do clube, com o futebol todo parado, imagina. A gente teve Que notícia é Darion, não né? tinha notícia, não tinha nada pra falar, então a gente teve que criar novas pautas. E eu criei lá um debate, criei também um podcast. Era o debate, a gente pegava alguma coisa que a gente queria discutir do clube, sei lá, questão do marketing. A gente chamava um especialista de marketing, dava ideias, conversava. E o podcast a gente normalmente relembrava histórias ou entrevistava alguém que saiu recentemente. Então eram 2 vertentes muito legais e muito diferentes. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, pô, um dia eu vou ter uma coisa que seja 100% a minha cara. Não que aquilo não fosse, mas aquilo tinha tinha uma outra direção. Tinha um viés muito de ser do Vasco. Eu adoro o Vasco, trabalho pro Vasco. Sou vascaíno. Sou vascaíno. Mas assim, eu nunca quis me limitar a ficar falando só de Vasco. Falar do Vasco a vida toda. Adoro falar. Se a gente, pô, vamos falar do Vasco, vamos. Senta aqui, a gente fica, ó. Mas eu não é uma parada que, queria falar só disso. Não, sempre quis expandir meu universo até um pouco fora do futebol. Lembra quando eu falei da faculdade que só gostar de esporte não serve? É muito isso. Então, o Fora do Jogo veio dessa ideia. Eu chamei o Emerson Rocha, que trabalhava comigo nesse canal. Chamei a Mari Barata, também trabalhou comigo nesse canal. A Mari até saiu do canal antes de mim, eu demorei um pouquinho mais pra sair. E eu vi que eu tinha uma agenda um pouco mais flexível na parte da tarde. Falei assim, gente, vamos montar um podcast? Vamos.
Aí a gente começou a pensar em nome. Um dia me veio esse estalo, fora do jogo. Porque a gente tem um nome que fala até fora do futebol mesmo. Porque a grande pergunta do programa, a primeira pergunta é quem é você fora do jogo, assim? Quem é você fora da sua área de atuação? Quem é você com a sua família? Quem é você com seus amigos? Que é uma coisa que eu gosto de descobrir. Porque a gente pode receber, pô, a Elaine e a Ju. A Ju é advogada, a Elaine é jornalista. Sim. Eu quero saber quem são. É a Juliana? O dia a dia. O dia a dia, o que você faz. Quando você tá em casa, pô, com a sua família. Porque eu acho que a pessoa pública, todo mundo vai conhecer de algum jeito. E eu acho que esse é o grande barato, assim, no meu trabalho até agora. O que eu mais gosto de fazer é levar um ator, levar um músico, levar um jogador de futebol, levar um jornalista e conhecer aquela pessoa além da área da atuação dela. A gente vai falar sobre o que ela faz. Aqui também. A nossa pegada é isso, é falar tudo. Falar da tua carreira, falar da tua vida, da tua família, das tuas experiências, viagens e tudo. E o feedback tem sido muito positivo, porque eu acho que principalmente a galera do esporte não tá muito acostumada a fazer isso. Principalmente a galera da ativa, jogador de futebol mais ainda. Não, quando o Ramon esteve aqui, a gente fez um monte de pergunta pra ele. Cara, nunca me perguntaram isso. Porque... E acho que a galera do esporte, do alto rendimento, o Gaúcho até falou sobre isso, é uma galera que tá mais fechada, tá mais numa bolha. Então, quando ele tem a oportunidade de falar da família dele, falar dos amigos dele, sem tanta amarra ou sem tanta gente julgando, eu acho que ele sente a vontade. Isso abre um leque absurdo de oportunidades pra gente dentro de uma entrevista. A gente já fez, por exemplo, o Zinho, que jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou até na Seleção Brasileira, foi tetracampeão do mundo. Hoje ele é comentarista. A gente fez ele cantar pra esposa dele uma vez. Eu achei isso muito legal. Porque, assim, eu nunca imaginei ver o Zinho cantando Roberto Carlos pra esposa, ao vivo. Sim, e ele fez, inusitado. Vou me declarar, eu sou romântico. Eu adoro descobrir se as pessoas são românticas ou não. Eu sou fofoqueiro. Você é fofoqueiro? Sou muito. Quem não é? Eu adoro uma fofoca. Meu marido também é bem fofoqueirinho. Adoro uma fofoca. Bem fofoqueirinho. Você pode chegar aqui agora, acabou o programa. Pô, tem uma fofoca pra te contar. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei o que acontece, mas eu quero saber. Quer saber. Claro, adoro uma fofoca. Sou fofoqueiro. E como é que surgiu o bordão Bonitos e Bonitas? Cara, esse bordão é engraçado. Eu tava pensando isso outro dia. De onde é que veio isso? Porque eu chamo todo mundo de bonitão e bonitona. Os meus amigos, eles ficam me perturbando. Porque eu sempre atendo o telefone, eu falo, bonitão, qual é, não sei o quê. E tem a namorada do meu melhor amigo, Lucas, a Bia, ela também chama todo mundo de bonito. Aí um dia eu fui falar assim, fala bonitão, ela fala bonito, tudo bem, não sei o quê. Aí ela, não sei porquê, eu tava falando alguma coisa, acho que a gente tava brincando com o Vitor, alguma coisa. Eu não lembro o dia, eu lembro o dia que começou, mas eu não lembro porquê. Eu fui começar o programa de um dia diferente, o pessoal, pô, o Fala Galera tá muito normal, fala alguma coisa diferente. Eles ficaram me perturbando, que adoram me perturbar. Eu também perturbo muito eles, coitados. Eles, pô, faz alguma coisa diferente. Eu meti um fala bonitos e bonitas. E aí o Emerson falou, e eu? Aí eu, pô, um salve pros não tão bonitos assim também. Aí pegou, aí o pessoal, caraca, maneiro, não sei o quê. Aí virou bonitos e bonitas. Ai, que bacana. É bonitos e bonitas pra todo mundo. Eu também, eu falo, oi querida. Eu sou o querido. Aí esses dias o Gaúcho também falou, agora eu chego na academia e eu falo, oi querida, porque ele já pegou o querido e querida também. Dentre os teus melhores entrevistados no podcast, quais foram? Cara, pode falar dois. Os tops, é muito top engraçado. 1, top 2, a gente tava pensando 3. isso outro dia também. A gente sentou outro dia, o canal fez 100 episódios, tem um mês, 2 meses no máximo. É que o tempo vai passando, eu já não sei mais. É muito. É um por semana lá? São 2. Dois por semana. A gente sentou pra fazer o episódio número 100, inclusive é uma história engraçadíssima como é que surgiu esse episódio. A gente tentou fazer o episódio número 100, a gente, cara, sentou eu, o Vitor e o Emerson, a gente se ligou, a gente, cara, qual foi o programa maneiro? Qual foi o programa que a gente não gostou? A gente chegou a uma conclusão que a gente gostou de quase todos mesmo, assim. A gente sempre tem uma história legal pra contar. Hoje a gente tá com 107 entrevistas e umas 2 ou 3 resenhas. Cara, das 107 eu vou ter uma história que eu vou lembrar. Você vai falar assim, pô, lembra de tal convidado? Eu falo assim, pô, ele me contou isso, eu achei muito legal. Então eu acho isso muito maneiro. Mas assim, as melhores entrevistas, eu tô aqui enrolando porque eu tô tentando lembrar. Tem uma recente, que é o Anderson Talisca, que eu gostei muito de fazer. Ele joga na Arábia, ele joga no time do Cristiano Ronaldo, já jogou no Bahia, já jogou no Benfica, jogou na Turquia, também jogou até no time que o Ramon jogou, o Besiktas. Ele falou sim, aqui. Sim, E ele agora tá lançando uma carreira de trapper, rapper. Ele já lançou, na verdade, veio fazer a primeira grande turnê dele. Foram mais de 20 shows aqui no Brasil e na Europa também. E, pô, ele foi super humilde, super legal. E é um cara que, assim... Não é que ele tinha tudo pra não ser legal, mas ele foi um cara que não me conhecia. Eu fiz o contato através do produtor dele. Ele foi lá de coração aberto receber a gente. A gente, na verdade, ele foi lá, tipo assim, pô, recebeu super bem a ideia, gostou do que a gente pensou. Então, eu achei super legal, porque...
eu confesso, eu não esperava. Nisso da gente falar que o cara vai meio fechado, ele não, ele chegou conversando, rindo, já... Com 5 minutos já tava fazendo piada, já parecia que era realmente... Íntimo. Conhecia a gente. Então, eu gostei muito dessa Interação. Foi muito legal. E você já teve algum perrengue, um perrengue chique no fora do jogo? Já. E outro convidado, mas antes, outro convidado legal que a gente levou, que eu fiquei até, feliz mesmo de ter levado, foi o Bessa do Bom Gosto. Cantor, bacana. vocalista do Bom Gosto. A gente ia levar o grupo todo, acabou que eles tiveram um problema, mas o Bessa falou, não, eu vou. E o Bessa contou várias histórias legais, porque eles são quase uma família mesmo. Ele trabalha com os irmãos, Sim. ele teve um problema grave de transplante, até que ele precisou fazer. Então, foi muito maneiro o programa. São 2 programas assim. Que te marcaram bem, assim. E o outro que me marcou foi o episódio número 100 que a gente fez com o Francisco Witt, que é um cara que... E você viu como é que eu fui pra 3 vertentes diferentes. Eu falei de um jogador de futebol, Sim, falei de um músico cantor, e tô falando de um ator agora. E, o Chico Witt foi, assim, muito legal, porque foi um programa completamente no improviso, muito no improviso. A gente chegou pro episódio número 100 sem convidado, no dia. O programa era 1h30 da tarde, eu consegui marcar o Chico meio-dia. Ah, é ao vivo lá. Aqui é ao vivo. Lá é ao vivo, você fazendo lá gravado. Eu me embolo todo. Você viu que agora que eu já me soltei um pouco mais. Eu tava me embolando no início. Eu sei que tá sendo gravado, eu falava, eu posso errar, não tem problema. Não, mas foi um programa muito difícil de fazer, porque assim, é aquela tensão, né? O episódio número 100, o episódio comemorativo. Comprei meu balão de gás hélio, não dava pra desmarcar. O balão já tava lá. Já tava comprado. Como é que eu ia apresentar o programa sozinho? Oi, gente. Não, mas você já teve algum perrengue então. do convidado não comparecer? Vamos lá, vai entrar ao vivo aí o convidado não vai. Eu já tive um convidado que o programa era 4h30, 10:04 ele desmarcou. Aí você fez o quê, sozinho? Não, a gente ligou, arrumou outro convidado. Mas foi um perrengue, assim. Era na época até que o Emerson ainda apresentava comigo, que o programa era segunda, 4h30. Não vou falar quem é o nome, assim, que eu ainda quero levar ele lá no podcast um dia. Mas ele tinha um problema com o Emerson. E, eu fiquei marcando o programa com ele umas 2 semanas. Eu mandei o link. Pedi pra pessoa que intermediou mandar o link, mandar as redes sociais. Então, assim, se ele entrasse no Instagram do programa, ainda mais naquela época, isso tem mais de um ano. Fez um ano essa semana que a gente lembrou, a gente viu nas memórias do Instagram, quem divulgou. Era um convidado muito legal, assim, era um papo que eu tava muito afim de bater, até com um jogador de futebol. Muito legal mesmo. Aí, faltando 20 minutos, ele me ligou. Você não me falou que o podcast de um Emerson, eu não vou, não sei o quê. Eu, cara, tudo bem, você pode não vir ele. Não, eu faço se ele não estiver na mesa e eu comprei o barulho de não. Se o programa sou eu e o... Se é nosso. É igual você marcar um convidado e o cara falar, não venho que a Ju tá no programa, eu não vou fazer. Aí eu falei, não, você pode não vir então, a gente vai, se resolve depois. Era um cara até que eu tenho um carinho por ele, eu gosto muito dele, encontro cumprimento, faço festinha. Mas assim, eu fiquei um pouco, podia ter avisado antes, podia ter feito antes. A assessoria ligou falando que não podia, que a gente passou por cima dele. E se eu perguntei, preciso falar com alguém? Não, irmão, eu resolvi, tá resolvido, eu vou. Então, não foi uma situação muito confortável, mas sorte que a gente achou um convidado, faltando 15 minutos, ele foi lá, chegou um pouquinho atrasado, mas foi ótimo. E foi uma das maiores audiências do canal. Eu adoro ao vivo. Eu fiquei 6 anos, 7, quase, 6 e pouquinho trabalhando na Band. Eu apresentava um programa dos Donos da Bola na Band e era ao vivo de segunda a sexta. Que legal. Só que muitos jogadores às vezes não iam. E porque era longe, era lá em Botafogo também. Então, um jogador pra sair da casa dele pra ir até lá tem que, entendeu? Tem que ser uma coisa bem programada. Então, muitos faltavam. Grande, né? E é uma burocracia muito grande marcar entrevista hoje, né? Demais. Tem que falar com a assessoria do clube, falar com a assessoria do jogador. Tem, e aí você tem que falar com 3 pessoas até chegar no convidado. Aí o cara fala, não posso. Aí você fala, perdi um tempão. Eu adoro ao vivo, mas eu falei, hoje, já que a gente tá iniciando também o nosso podcast, pra não ter muitos erros no início, eu vamos também fazer gravado. Não sou do ao vivo, né? Eu não sou jornalista, né? Então eu tô me adaptando. Mas a gente tem essa ideia de um dia botar bem. o nosso pro ao vivo. A gente tem essa ideia. Você vai ver que é a mesma coisa. Acho que é os primeiros 5 minutos que a gente fica nervoso, né? Eu, pelo menos, fico nervosa. Depois vai, relaxa, não, assim. E aqui a gente tá sentado, é uma coisa tão mais fácil. Na televisão ficava em pé. Então tinha que apresentar toda formal, bonitona, todo mundo cobrava. Aqui tá sentado, mexe no cabelo, bebe uma água. Aqui é um papo de descontraído. E teve outro também, você perguntou de desmarcou, mas teve outro programa que foi muito caótico, porque assim... Era um cara que não tava muito acostumado a dar entrevista. Foi até um papo muito legal, super rendeu pra gente, assim... Foi amplamente divulgado nas redes sociais. O pessoal volta e me marca até hoje. Mas assim, eu preparei, acho que 15 ou 16 tópicos pra trocar ideia com o cara. Eu contei no relógio. O programa começou 1h30. 1h38 já tinham acabado os 8 tópicos. Os 15 tópicos que eu preparei. Então você imagina, em 8 minutos eu queimei tudo que eu tinha.
E eu tinha E que aí? fazer um programa de, não dá pra fazer um programa de Começar. 10 minutos. Começar a inventar Aí começa o perguntas. improviso. assunto. Mas esses dias também aconteceu com a gente, né? A gente avançou e o convidado respondeu tudo respondeu, depois a gente rápido. ficou E puxando daqui a assunto. pouco a gente, vamos puxar alguma coisa. E vamos quando ele fazer responde aquele uma dia, frase, mas- não, tudo bem, tá É, legal, ou não tá aham. legal. Aí eu mandei É. assim no grupo, eu tenho um grupo com a galera do podcast assim, Aham. me salvem. Aí eles começaram, aí eles me olham rindo. Que o Emerson tá vendo de casa, mas o Vitor me olha e começa a rir. Essa coisa do entrosamento de trabalhar com amigos, né? Como ele me conhece desde a época de faculdade, no olhar a gente Já Que vê, é isso? a gente também aqui, a gente se olha assim, já Era- sabe, vai, ela era coisa vai. de ela apresentar vai. trabalho na faculdade. Você viu que quando tá ruim, você olha pro seu amigo e fala assim... Aí o salva. Vitor me olha, aí ele já vai pegar o sorvete. A gente tem um sorvete lá que faz propaganda, Sim, então... aham. Ele já leva o sorvete pra quebrar o clima, ele bota o sorvete. Aí ele vai mandando pauta, Vai vai ajudando, inventando, né? e vai ajudando. É um trabalho em equipe. Você falou que saiu da Vasco TV? Não, ainda não. Sai Ah. do canal que cobriu o clube. Ah, Vasco TV eu tô tá, lá. Tá, você tá lá na Vasco É. TV. Como é que... E como é que é, né? Você vascaíno, como é que são as suas emoções quando você tem que fazer o comentário do Vasco? Cara, é como é que é a difícil. tua comemoração? Ou Não. perdendo ou ganhando. Comemoração é igual. Comemoração é igual. Eu comemoro o gol igual, assim. Até porque é uma coisa, eu tô trabalhando num clube. Então é bem mais fácil. Não é como se eu estivesse trabalhando, sei lá, na Band, na Globo. Que aí realmente eu não comemoraria por uma questão ética. Você tá ali... Assim, na TV do clube você pode comemorar, você pode ficar um pouco mais exaltado. Mas às vezes, mas eu já vi o Galvão. Gol! Ah, não, Agora, gol não, de agora eu vou Gol do contar adversário, uma. Agora eu vou gol. contar uma porque eu já tive lá nos bastidores. É meio que assim, ele narra. Você é fã dele. Você já teve com ele do lado? Não, Não, nunca. você não conhece. Eu pediria uma foto. Eu já tive, não, ele é meu amigo, inclusive quero mandar um beijão pra ele, pro Cacá Bueno também, pra Thalia, esposa, sou amiga da família. E ele às vezes pergunta assim, mas quem fez o gol? Não, e no documentário quem faz o gol? Aí o ponto fala pra ele, fulano de tal. Cara, aí mas aí eu vou- gol Ele vai do Gabigol. Mas vou defender o Galvão. No Maracanã Novo é Adoro muito difícil. É muito difícil no Maracanã Novo. Que é muito longe. É muito longe, você não vê direito. Você Eu não vê- também, eu tive maior dificuldade. Quem tem problema então de vista, Maracanã esquece. Novo você não vê eu nada. não enxergo nada de você não vê. longe. Você não vê que é Maracanã nada. Novo, assim, é porque... Ficou longe mesmo. É uma coisa do hábito, por exemplo. Fui fazer o Vasco e o Flamengo outro dia no Maracanã. Os jogadores do Vasco e do Flamengo você acaba conhecendo. Você vê tanto de longe, você sabe Sim. quem é. Mas, cara, é muito longe. É. Se fosse, sei lá, um Vasco e um time que eu não tô acostumado a ver, um time da Libertadores. Cara, muito difícil. Você não consegue Você não ver consegue quem é o enxergar o jogador. número. Sou míope. Quem é o jogador. Tenho 6, 7 mil pés, é muito longe, não Muita dá não. coisa. E falando de Vasco, você já fez alguma transmissão que o Vasco caiu? Que o Vasco caiu, não, mas eu fiz a reta final da Série B que o Vasco não subiu. Eu era o comentarista, era muito difícil, porque assim, é uma coisa que você tá ali Sim, eu tô... falando pro torcedor, só que ao mesmo tempo você tem que ter não só a sua responsabilidade profissional, mas também a sua responsabilidade como um cara tá se comunicando para um público-alvo muito específico. Não é um público extremamente amplo, não tem vários torcedores de vários clubes te acompanhando. É uma galera que acompanha o Vasco e torce pro Vasco. E eu acho que a grande diferença é você saber dosar pra galera que mora no Rio, tá ali no dia a dia, assim, acompanha o clube, pro cara que chegou ali mais ocasionalmente, gosta do clube, mas ou não teve oportunidade de conhecer o estádio, ou não tem a oportunidade de estar ali presente todo dia. E eu acho que isso é o mais legal do meu trabalho, é poder levar o Vasco para outras, assim, para Outras fora frentes. do estado do Rio. Porque a maioria das mensagens que eu recebo no Instagram, no Twitter, de vez em quando até no WhatsApp que o pessoal arruma meu número, é de gente, assim, de fora do Rio mesmo. É a galera do interior, mandando mensagem, pô, te acompanho, muito legal. A gente vê pelo Instagram a galera mandando, pô, tô aqui de Manaus, tô aqui do Pará, obrigado. Pô, e eu achei isso muito legal, poder levar esse sentimento. Mas é muito difícil. Quando o resultado no campo não vem, atrapalha muito o nosso trabalho. Porque assim, eu não posso ali, sendo a voz do clube, entre aspas, porque eu tô ali representando o Vasco, eu tô na TV oficial do clube. Eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que falar o que eu tô sentindo, o que eu tô percebendo, o que eu tô pensando, mas eu não posso depreciar um ativo do clube também. Eu não posso chegar e falar que, aquele jogador é horrível. Por mais que eu ache, por mais que eu pense... Tu como torcedor... Como torcedor, mas assim, como profissional, não posso fazer, Sim, sim. porque não é minha função também ficar... Mas você chega pelo menos a comentar que não jogou bem. Não jogou bem, que não tá fazendo um bom ano, É. não tá fazendo uma boa temporada, não tá fazendo um bom Temporada, campeonato. entendi. Eu não posso mentir pro torcedor também. Até porque o torcedor acompanha, ele vê, ele sabe. Eu também não posso ficar ali no mundo... Passando a mão na cabeça Não, do jogador, eu sendo não que ele posso não tá indo ver, bem. não posso ver num mundo doido. É. Hoje, no futebol tem imagem.
Se o torcedor tá vendo só a nossa transmissão em áudio, ele vai ver o gol depois em algum outro lugar. Não adianta eu mentir pra ele. Hoje, com essa coisa da informação muito mais fácil, eu não tô na década de, sei lá, 40, 50, 60, que o gol passava uma vez na vida, outra morte na televisão. Não. O gol hoje, 30 segundos depois já tá no seu telefone. Então não adianta. E essa é uma grande discussão que a gente tem, até interna e externamente, porque é uma coisa que a gente tem de se posicionar. Eu acho que talvez a minha função seja muito complicada, porque eu tenho que dosar, ainda mais nos momentos ruins. Nos momentos bons, eu acho que as pessoas até não ligam muito. Você pode até abrir um pouco mais a crítica, esticar um pouco mais a crítica, porque o momento é bom. Porque o cara tá indo bem. O cara tá indo bem, mas assim, hoje o time não tá bem, ganhou o jogo. Você pode falar, pô, o time jogou mal, não sei o que lá, não gostei disso. Mas ganhou. Mas ganhou. Aí, beleza, o torcedor tá feliz, tá todo mundo feliz. O problema é quando o time não jogou bem isso, você vai esticando e o time perdeu. Porque aí tudo que você falar pode ser usado de alguma forma. Pode ser mal interpretado. E você acha que a imprensa pega pesado? Não. Comentando dos jogadores? Não acho. Não. Eu acho que hoje tem muito até essa discussão na internet, porque tem realmente que ataca o atleta, tem gente que fala mal do atleta, tem gente que leva até pro lado mais pessoal. Mas eu acho também que hoje tá mal dosado, porque ou a pessoa fala tudo pessoal, não sei o quê, ou a pessoa finge que aquilo não existe. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Não adianta a gente falar que o atleta pode fazer o que ele quiser fora do campo, não sei o quê, porque ele só tem que jogar. Não, ele tem que treinar. Ele tem que ter uma rotina de sono. Ele tem que ter uma rotina alimentar diferente. Ele é um atleta de alto rendimento. Não adianta, sei lá, o cara foi pra uma festa, mas ele... Ser apedrejado também porque ele foi na festa. Tá, beleza. Eu acho que o torcedor, assim, pode ficar incomodado com isso. Não pode ir na balada pegar o cara, bater no cara. Não pode oprimir o cara. O Ramon compartilhou uma história dessa com a gente, né? Que ele foi no McDonald's e tudo mais. E o cara, pô, tu tá aqui, em vez de estar jogando, em vez de estar treinando. Teve agora um negócio com o Neymar, que ia lá invadir a casa dele. Eu acho isso um absurdo, assim. O cara chegar ao vivo e falar, mas eu acho ao mesmo tempo, parte da função do cara. O cara que é publicamente exposto, um cara que passa na televisão, joga num clube de muitos torcedores, ele também tá sujeito a isso. E eu acho que os jogadores, assim, os mais experientes, ou os caras que entendem a dimensão da parada, estão acostumados. Você jogar no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, falando mais até dos clubes do Rio, você tem que ser acostumado a ter um nível de pressão mais alto, um nível de exigência mais alto. Por melhor que você seja, por mais bom jogador que você seja, por melhor que você esteja rendendo durante a semana, se as coisas não estão funcionando, é que o torcedor de futebol é um cara passional. E eu vejo isso porque, de vez em quando, eu sinto até na pele. Que hoje, com o mundo cada vez mais distante dos jogadores que estão encastelados num CT, encastelado na casa, ele só vê o que na rede social. De vez em quando o cara me vê na rua e vem falar comigo. Pô, o time tá ruim, não tô gostando disso, fala pro treinador fazer isso. Assim, os caras acabam descontando da gente. E por estar ali, você tem que se acostumar com Não dá pra falar, irmão, não tem nada a ver com isso. Não, você tem que ouvir, falar, tá difícil, pô, não tá legal, espero que melhore, sou torcedor que nem você. Mas eu acho que não dá pra gente ser também, é tudo liberado, o cara é um ser humano, mas também não dá pra ser, o cara é só um jogador de futebol. Eu acho que tem limite. Limite da função, você é advogada. Você tem que ler o processo, mas você tem que sair pra viver a sua vida. Mas você não pode sair pra viver a sua vida se você não lê o processo, concorda? Sim, sim. E você não pode mandar uma foto pro seu cliente, tô na ele praia. Tá preso e eu tô comemorando na praia. Você tá na praia. Não tem como. Eu acho que é um pouco de... Parece um exemplo meio absurdo, mas... Sim. O time perdeu. Não dá pro cara... Postar na rede social como que se nada também tivesse tá acontecendo. Churrasquinho de domingo à noite. Aí o time acabou de perder. Eu acho que é isso. Eu acho que é tudo uma questão de exposição e uma questão de como a gente se comunica. Sim. Você fazer o churrasco não é um problema. O cara pode fazer o churrasco dele. O problema é ficar postando na rede social também, né? Pra um cara que se importa com o futebol, o torcedor se importa muito. Pra torcedor, assim, aquilo é a coisa mais importante no final de semana dele. E eu acho que os jogadores são bem remunerados até por isso. Eles trabalham com o humor de muitas pessoas. O cara se sente magoado. Ele se sente, eu tô aqui em casa, tô voltando do jogo, o transporte tá cheio, tô chateado, tô cansado, amanhã eu vou acordar cedo, o time perdeu. Então todo mundo vendo como se nada estivesse acontecendo. Eu entendo o lado dos caras, eu já tive do lado de lá, entendeu? Uma vez já aconteceu comigo também, eu tava já com uma viagem marcada para os Estados Unidos. E acabou que eu peguei um caso onde tinha 9 presos e demorou um pouco aí para sair o habeas corpus e estava se aproximando da viagem. Eu tive que ir para a viagem, só que o habeas corpus estava pautado para julgamento. Eu fui para a viagem e, obviamente, né, por preocupação e também por consideração,
Os primeiros dias da viagem eu não postei nada. Depois que saiu meus corpos, que foi todo mundo solto, eu falei, ufa, agora eu vou postar alguma coisinha da viagem. Porque, de fato, tem esse sentimento. Pô, eu tô aqui preso e ela tá lá viajando, entendeu? Então, assim, tá nos Estados Unidos curtindo, né? Então, assim, de fato, a gente tem que ter esse equilíbrio aí também, o profissional. Tanto do lado de cá, né? Do lado do direito, quanto do lado de vocês, do jornalístico. Eu acho que eu sinto até propriedade pra falar do tema, porque eu já tive... Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, inclusive. Aquele momento do corte. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Momento a galera do corte prepara aí. Em primeira mão aqui no Elas Falam Tudo. Eu já tive meu carro apedrejado saindo do estádio uma vez. Caraca. Apedrejado. Confundiram. Confundiram, que eu saí pelo mesmo portão dos jogadores, o time tinha perdido o jogo, era um momento de crise, um momento de pressão, jogaram pedra no carro dos jogadores, jogaram pedra no meu carro. E é horrível ter pedras atiradas contra o seu carro. É desesperador, são 20, 30 segundos, assim, que você repensa sobre tudo. É uma sensação horrível, parece que tá chovendo, você não sabe de onde é que tá vindo. Eita... Então eu sei como é que funciona a coisa do extremo. Você não pode nem para um extremo nem para o outro, porque é perigoso. E aí que entra a questão, para você ver como é tudo, assim, a gente amarra tudo. O que eu falo acaba influenciando, entre aspas. Eu não posso falar que a Ju é horrível, a Ju tá descompromissada, a Ju tá não sei o quê, porque podem querer mirar no carro da Ju. O cara pode querer ir xingar a Ju no Instagram. É horrível, sabe? E você tem que ter essa responsabilidade... Das palavras pejorativas. Não só das palavras pejorativas, mas assim, até de saber como criticar. Porque a gente não pode fingir que tá tudo normal. Ah, beleza. Não. A minha função, principalmente, comentarista, eu até brinco. E de amenizar também, né? Eu brinco que o comentarista é pago pra falar mal dos outros, né? Assim, é o melhor emprego do mundo. Você é pago pra criticar. E o comentarista jogador? O que tu eu acho importante. Fala sobre isso? A minha transmissão ideal tem um comentarista jogador e um comentarista só jornalista mesmo. E aquele jogador que nunca fez nada e virou comentarista. Cara, eu acho que esse não é o maior problema. Eu não gosto de comentarista jogador que, assim, o cara dentro de campo era aquele cara malandro, aquele cara que, pô, cavava um pênalti, tomava um cartão pra não jogar. E agora quer criticar. Não, e agora ele olha o que ele fez. Olha que absurdo, olha que... Não, eu não sou assim. Tá fingindo, se jogou no chão. Que absurdo. Eu sou um cara que... Eu gosto de cara que é autêntico. Eu gosto de cara que chega e fala assim, fazia mesmo, errava mesmo. E ele não julga o cara até dentro do campo. Até porque eu acho que o futebol é muito à parte do resto do mundo. Eu acho que no futebol vale quase tudo pra ganhar, de verdade. Porque tem um juiz. Se o juiz não viu... Não é problema. Tá valendo. Tá valendo. Você tem alguém ali pra punir e acabar com aquilo dali dentro. Não dá pra gente ficar, não sei o quê. Eu não sou assim. Eu acho que o que tá acontecendo, se o juiz não viu, se o VAR não viu, amigo, é problema e responsabilidade deles. Não dá pro cara não usar dos artifícios. É igual no direito. De vez em quando você quer anular uma prova, você nem tem muita razão. Você tenta anular. A gente tenta, né? O não, a gente já começa do não. Se colar, colou, não? Se colar, colou. Se o juiz der, tudo bem, ótimo pra gente. É isso. Então, eu acho que é assim no futebol também. Então, eu não gosto do cara que fica dando lição de moral em jogador. Ah, não, fulano não sei o quê. Não. Eu sou o cara que fazia mesmo, era assim, e acho que o futebol não mudou. Não. Quer ver um cara que eu vou citar positivamente? O Paulo Nunes. Eu adoro o Paulo Nunes. Que ele é descontraído até hoje. Ele é descontraído dentro de campo. Eu não vi jogar, mas assim, você vê os vídeos, é sempre ele provocando alguém, é sempre ele rindo, era sempre ele perturbando o cara do adversário. E hoje em dia, quando um cara faz o gol, vai lá provocar a torcida adversária e não fala, isso é um absurdo, futebol não é assim. Não, o que ele fazia? Ele jogava no outro time, botava uma máscara sacaneando o rival. Aí hoje em dia, se o cara vai lá provocar... Não, ele fala, faz parte do futebol. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Não adianta ele ficar dando lição de moral depois de velho. Não é assim, né? E aquela narrativa ótima que eu já escutei até de jogador, quando você vai falar alguma coisa, o jogador fala assim pro jornalista que tá entrevistando, nunca jogou uma bola, quer comentar? Essa eu já não gosto tanto, porque parece assim... O que você acha? Você tem uma casa, um apartamento. O apartamento tá torto. Vai cair a parede. Você nunca construiu uma parede, mas você pode falar, não pode? Sim. Se você tá ali vendo, se você tem uma... E eu acho que você não pode ser inquisitório, de falar, não, isso daqui tá errado. Mas você pode perguntar na moral, pô, por que isso daqui não é assim? Não é melhor jogar, sabe? Porque você já viu. Pô, tem times que mudam a maneira de jogar durante a temporada várias vezes. Aí você pega um recorde de 10 jogos. Jogando com 3 zagueiros, ganhou 5, empatou 2 e perdeu sei lá quantos. Pô, jogando com 2 zagueiros, ganhou 10. Não é melhor jogar assim do que jogar... Eu acho que é uma coisa muito assim mesmo. Então eu não gosto dessa coisa de argumento de autoridade. Porque você não posso falar. Você nunca comentou e quer me ensinar? Não é assim que funciona a parada. Eu acho que
tudo ela troca da ideia. Quando parte pra essa coisa do argumento de autoridade e dessa coisa mais de tentar ofender com esse argumento de que, pô, você nunca fez, você não pode falar, eu não gosto. Eu acho que o cara tá assim, não tenho que falar e vou tentar atacar o que tá acontecendo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o cara tem que trocar ideia, responder. Porque o que mais tem hoje em dia, nesse mundo, a gente até tava brincando de assessores, jogadores, tanta gente pra falar com o cara, é você fazer uma pergunta um pouquinho mais desconfortável. Você tá me atacando, você tá jogando contra. Você está me ofendendo. Você tá me ofendendo. Porque eu acho que é isso. Hoje, antigamente, não tinha tanta essa coisa do me ofendendo, não sei o quê. Então o cara era acostumado a dar entrevista, era acostumado a responder pergunta incisiva. Hoje, qualquer pessoa que já... Você que é jornalista já reparou isso. Qualquer pessoa que é um pouquinho mais incisiva numa pergunta... Não, eles já acham que é absurdo. Não, tá você me não pode ofendendo, falar. Não, hoje de manhã eu até tava conversando, tava tentando fazer acordo com um advogado e tal. Aí eu conversei, tava falando da realidade. Só que uma realidade não tão boa pra ele. Ele falou, doutora, tá me ofendendo. Eu falei, não, estou falando a realidade. Essa é a realidade. Isso não é uma ofensa. É porque hoje todo mundo, eu acho que é uma coisa que me incomoda muito. Levam pro outro lado, pro lado sentimental. Todo mundo muito sentimental. Assim, as pessoas não conseguem separar o profissional do pessoal. Parece ser uma coisa só. Tô falando profissional, não tô falando da sua pessoa, da sua pessoa física. Eu tô falando o quê? Aconteceu isso e isso aquilo. É uma realidade. Como jornalista, eu reparo muito isso. Cara, eu não conheço 99% dos jogadores da pessoa física. Não faço nem questão de ter essa proximidade. Até porque é bom pro meu trabalho ter esse distanciamento. Então, quanto mais amigo da pessoa, mais você vai falar, é assim... Não, sabe? Você vai tentar dar uma ajudada ou vai tentar ver por um outro lado. Eu acho que esse distanciamento é até bom que você consegue avaliar só o cara. Mas parece que se você fala, pô, fulano não tá jogando bem, tá me atacando. É que todo mundo vive num mundo que só tem gente elogiando, gente falando bem, gente que te apoia. Ninguém chega e pega uma pessoa o mundo da rede social, que tá todo mundo feliz, né? Na rede social todo mundo é feliz, todo mundo é todo maneiraço. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito. Mas é isso. E jogador de... E aí eu falo de jogador de futebol, que é minha área de atuação, mas assim, eu já vi até isso um pouco no fora do jogo, não especificamente com um convidado, mas assim, de vez em quando com um convidado trocando ideia. Depois você fala assim, você, pegou mais leve. Eu fui num que me fizeram uma pergunta, eu fui ver a pergunta e falei assim, isso aqui não é nada demais. Ele perguntou mesmo, normal, assim. Tem uma pergunta aqui bacana de fazer, que tá muito em polêmica também. O que você tá achando do racismo no futebol? No futebol, cara, é uma coisa muito grave que tá acontecendo e eu acho que... Aí eu vou só pelo outro lado. Eu não acho que é o racismo no futebol, não. Eu acho que é o racismo na sociedade. Em tudo, Eu acho que... Não tem esse lugar de fala. Nunca sofri racismo, mas eu acho que não só o racismo, como algumas outras coisas, a gente vê porque as pessoas perderam um pouco da vergonha que talvez elas tivessem anteriormente em ser racistas, em serem misóginos, em serem homofóbicos, assim. Antigamente parecia que tinha um senso geral que você não podia fazer isso. Tô falando antigamente pelas demonstrações públicas hoje no estádio de futebol. A gente vê que talvez a maneira dos jogadores se posicionarem ou de reclamarem sobre isso seja maior. Talvez isso sempre tenha acontecido. Mas a gente vê hoje isso ser deliberado. Só que agora tá sendo mais publicado, né? E o jogador também não tá deixando... Não tá mais aceitando. Barato, né? Mas o que aconteceu também agora, recentemente, né? Com o Vinícius, né? E não só com o Vinícius, mas assim, eu tive até a oportunidade de ver o jogo do Fluminense contra o River Plate. Teve uma amiga minha, uma conhecida, na verdade, que foi. Ela mostrando os torcedores do River fazendo gesto de macaco pro ônibus que os torcedores estavam indo. E eu acho que, assim, as pessoas perderam, no mundo cada vez mais informativo, que as pessoas filmam, postam, as pessoas perderam a vergonha de fazer isso, é um absurdo. As pessoas criaram... O mundo tá mal, assim, as pessoas... tem cada notícia. O mundo tá numa ordem de ódio que eu nunca pensei em presenciar. É uma coisa que é deliberada no mundo todo. Mas todo mundo pode odiar, todo mundo pode fazer alguma coisa ruim. E eu acho que falta posicionamento... Aí, diretamente no futebol, acho que falta um posicionamento mais enérgico sobre as coisas. Dos clubes também. Não só dos clubes, mas quem organiza o futebol. Porque eu vou ser bem sincero, eu acho muito difícil um clube que a torcida fez um gesto racista ir lá ficar jogando contra o seu torcedor. Eu acho que é muito utópico. Eu acho que ele tem que se posicionar, é errado, ele deveria fazer. Mas ele vai fazer isso contra o consumidor dele, o torcedor dele, o fã dele. A galera lá do Valência, que fez o racismo contra o Vinícius Júnior. O Valência vai postar nas redes sociais, erramos mesmo. Eu imagino que seja difícil, eu acho utopia. Queria que fizesse até para dar exemplo. Eu acho que é importante. Mas eu acho que hoje
deveria ser quem organiza, assim, a galera mais acima, a galera da FIFA, a galera que organiza a Liga Espanhola, a galera que é parte da Federação Espanhola, até a CBF. Eu acho que o posicionamento do governo brasileiro como um todo foi perfeito. O Vinícius Júnior sofreu um racismo, o governo brasileiro acionou o Itamaraty pra ir lá ver Sim. É isso aí, porque assim, é um cidadão brasileiro. E não só lá na Espanha, eu acho que isso tá acontecendo no mundo todo. No mundo. E é uma coisa que a gente tem que olhar pra dentro do nosso país também, que é uma coisa que me incomoda. De vez em quando a gente fica preocupado e acha que tem que ficar preocupado mesmo. Não tô aqui fazendo um discurso de que não. É importante ficar preocupado com o Vinícius. É importante ficar preocupado com os brasileiros da Argentina. Mas eu acho que de vez em quando acontece ainda casos de racismo dentro do Brasil. E talvez não casos tão expressivos ou tão deliberados, mas são coisas que acontecem e a gente não repara. Eu já vi muitos amigos negros. Tive até a oportunidade de entrevistar um jornalista negro lá no podcast, o Pedro Moreno, trabalhando nos canais de Sport TV. Tem um podcast sobre isso, que eu gosto de ouvir, o Ubuntu, que é muito bom. Ele, foi um papo maneiro, vale a pena. Porque ele fala exatamente sobre isso. Quantos técnicos negros tem na Série A do Campeonato Brasileiro? Quantos goleiros negros? É assim, são coisas que a gente vai normalizando. Jornalistas e comentaristas. Jornalistas, pessoas em papel de destaque. E não só negros, mas assim, mulheres. A gente até tem uma outra pergunta aqui, né? Pra trazer essa polêmica também, né? Porque assim, a mulher, a gente sempre tem que ficar aí lutando pra ganhar um espaço que deveria ser natural, tanto a mulher quanto o negro e tudo mais. E agora a mulher também tá tendo mais destaque no meio comentarístico, jornalístico, de futebol, principalmente no meio de futebol. E eu acho O que você acha da narração feminina? Eu acho que a mulher saiu do papel de ser só apresentadora pra entrar realmente na discussão. Eu acho super positivo. Porque não só uma mulher, mas assim, são vozes diferentes, são pessoas diferentes opinando, são pessoas... Eu sempre sou a favor do debate. Eu acho que quanto o debate for mais amplo, mais plural, melhor ele vai ser. Eu acho só que a gente não pode ficar nessa de que, tem que contratar a Ju porque eu tenho a cota. Eu acho que isso é prejudicial e nem acho que isso aconteça tanto hoje em dia. Mas não também aquele pensamento de que só homem entende de futebol, claro, né? E eu sofri muito isso na Band. Eu acho que é isso, assim. A gente não pode também misturar tudo no mesmo balaio. Que, não, se tem mulher, cota, mas é cota que ela não entende nada. Não, eu acho que, assim, as mulheres têm que tomar o espaço, assim como os negros. De novo, eu acho que todo mundo, quanto um debate mais amplo for, melhor. Se a pessoa souber debater, se ela souber narrar, é irado. Eu não me incomodo em ver jogo com narração feminina. Eu acho que a Renata tá aí se destacando com razão. Pra mim, ele é o grande expoente dessa nova geração de narradores, essa primeira geração de narradoras mesmo, assim, de estar na TV aberta e tudo mais. E eu acho que a tendência é que ela vá melhorando mesmo. Porque ela tá tendo um feedback, semanal. Super positivo, Não, só positivo, mas assim, eu acho que é uma galera que não tá acostumado a consumir esse conteúdo, que é uma coisa recente, tem o quê? 3 anos pra cá, 2 anos pra cá. Acho que nem. E acho que assim, ela tá num canhão de audiência, que é futebol à noite na Globo, TV aberta. E eu acho que ela vai se adaptando. Eu acho que todo mundo passa por uma adaptação ou todo mundo vai melhorando. Eu não acredito que a pessoa vá piorando, sim. Vai piorar, não? Eu, por exemplo, quando eu entrei, comentarista era hoje eu sou outro. Eu acho natural, eu acho que ela vai encontrar o ritmo dela, ela vai encontrar o que agrada mais a galera que não gosta. E eu acho que é natural. Daqui a pouco isso não vai ser mais notícia, não vai ser mais pergunta. O que você acha da narração feminina? Vai ser natural, Eu acho que é muito assim. E eu acho que a gente vai caminhar pra isso. E eu acho que, ela vai... Não digo que ela é ruim, eu acho que ela é boa. E eu acho que ela vai melhorar pra galera que não gosta dela. Eu acho que ela vai desconstruindo esse hate aos poucos. Até porque é um processo muito... Não é chocante a palavra, mas assim, é uma coisa que tá quebrando um paradigma. Que era uma narração de homem pra homem. E o futebol hoje tá cada vez mais plural. Então eu acho assim, torço muito por ela, não conheço. Não tô nem aqui fazendo, minha amiga, não conheço, mas acho que, é legal, é importante. E até me ajuda, de certa forma. Porque eu cresci vendo um futebol que era narrado por homem, comentado por homem e com repórteres homens. Eu entrei na faculdade, já fui crescendo assim, ensino médio de faculdade, era narrado por homem, comentado por homem com repórter mulher. Hoje em dia a galera tá entrando na faculdade, eu já sou formado e exerço, já é narradora mulher, comentarista mulher, repórter mulher. Então assim, para as minhas amigas que teriam fazer faculdade de jornalismo e teriam jornalismo esportivo, legal, elas agora têm mais exemplos. Tem mercado, tem mercado, tem um exemplo que eu tinha. E é legal porque, aí olhando só pelo meu lado, é legal porque assim, eu começo a aprender a debater, ou começo a me preocupar em debater com pessoas que antes não estavam na discussão. E claro que você muda, não o jeito que você vai debater, porque você vai continuar impondo as suas opiniões, vai continuar debatendo, mas você não precisa ser truculento, você não precisa ser grosseiro. E não tô falando que a mulher tem que ser tratada com delicadeza, mas assim, você não precisa ser aquele cara grosseirão
E você tem que se preocupar em deixar ela falar, em deixar ela expor a opinião dela, em você não querer falar, porque, pô, eu sou Mulher homem, não é isso aí. entende, Não, entende. e eu acho que, assim, eu nunca tive muito esse problema, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai adaptando e vai melhorando. Então, ajuda o meu trabalho também. Eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com uma repórter mulher na Vasco TV, e acho que é assim, a gente vai construindo. Eu trabalho com a Vanessa Rich, que é apresentadora da Vasco Sim, TV. é. Então, pô, é muito legal aprender com ela. Eu brinco, hoje, inclusive, o dia que a gente tá gravando é aniversário dela. Eu brinco que eu vi ela quando eu era criança no Sport TV, ela fica revoltada. Mas é verdade, eu assistia mesmo. Aí, pô, tá trabalhando com ela hoje é legal, a gente aprende, a gente vê. E tem um outro olhar pra mesma coisa, assim. E eu acho que isso é legal, porque a Ju tem um olhar, a Elaine tem um olhar, eu tenho um olhar. E a gente Isso vai aí, construindo, vamos vai trocar, fazendo. vamos trocar. Vamos, pô. Agora tem uma pergunta que eu quero levantar aqui. Manda. Eu vi um post seu, que eu adoro, que é sobre o Roberto Dinamite. Eu tive a honra de trabalhar com ele, um amigo que Deus o tenha em bom lugar, não está mais aqui. Olha lá, bem legal. E eu queria saber de você, qual foi o tamanho do Roberto Dinamite para o Vasco? Cara, pro Vasco é imensurável. Ele é o maior ídolo da história do Vasco e isso nunca ninguém vai tirar dele. O nome da rua do estádio de São Januário é Roberto Dinamite 10, merecido. Tem uma estátua, é merecido. Foi um querido. Você chegou a conhecê-lo? Conheci, eu posso falar que eu era amigo. Amigo meu. Amigo dele me ligar no dia do meu aniversário. Eu lembro a primeira vez que ele me Sim, ligou. eu também. Quando foi meu aniversário. Cara, eu lembro a primeira vez que eu mandei o WhatsApp pro Roberto. Inclusive, ele foi no meu casamento. Que irado. Eu fui visitar ele no hospital antes do falecimento dele. Eu também fui Ele visitar ele em tava- casa. É? Eu sou amigo do Rodrigo. Do Pô, filho, adoro o Roberto. é. Não, eu chamava o Roberto de Bob. Que legal. Eu tenho essa coisa de... Qual é, Bob? Então, assim, o Roberto é um cara que é muito importante pra minha carreira, inclusive. Acho que eu nunca tive tanta oportunidade de falar isso em público. Deveria poder falar mais. O Roberto é um dos caras mais importantes da minha carreira, porque ele Sério? sempre me deu muita moral. Ah. O Roberto chegou a trabalhar um tempo no canal que eu trabalhava antes de ir pro Vasco, Atenção Vascaínos. Ele fazia a live lá toda segunda-feira. Eu era o cara do recado. Eu ficava ali no cantinho com o computador lendo. E eu lembro que, assim, uma vez a gente foi gravar um quadro, não sei o que, terminou o quadro, ele... Você é bom, hein, menino? Você é bom. E ele sentava do meu lado, ele ficava trocando ideia. A única coisa que ele não gostava mesmo era da minha playlist. Mas aí, tudo bem. Não dá pra Tá gostar. justo. Não dá pra gostar de tudo. E JP, qual foi a sua maior realização até hoje na carreira? Minha maior realização... Cara, eu tenho duas, assim. Virar comentarista da Vasco TV é uma coisa... Ainda mais com a minha idade. Eu me considero jovem ainda. Então, pô, virar comentarista titular da Vasco TV é uma parada muito legal. Eu acho que eu nunca... Até porque quando eu comecei a faculdade, era uma coisa que estava engateando. Essa coisa de TV de clube, transmissão. E poder falar e, pô, me comunicar com o torcedor do Vasco no Vasco. Foi É o- uma é o grande auge. conquista. E a outra grande conquista que eu tenho, que é o meu xodó mesmo, é o Fora do Jogo. O Fora do Jogo, toda vez que eu entro lá, assim como eu entro no Vasco, é, pô, realizar um sonho. Fora do Jogo consome muito meu tempo, tira muitas noites de sono, é bem verdade. Sim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e me dá essa realização, que a cada 1.000 inscritos você fala assim, caramba, trabalhei para garantir mais 1.000 inscritos. A cada um seguidor a mais que você tem no TikTok, no Instagram, você fala assim, pô, nosso trabalho está sendo cada vez mais sendo visto, a mais gente compartilhado. também compartilha disso. Então, anima, sabe? É, são animações diferentes. No Vasco é de realizar o sonho de criança, de, pô, ser Vasco, trabalhar no Vasco, irado. E no Fora do Jogo eu acho a realização mesmo profissional. Eu falo assim, pô, as pessoas gostam de mim pelo meu conteúdo, pelo que eu tô fazendo, ainda mais hoje apresentando sozinho, tem uma grande equipe por trás, tem o Emerson, tem o Vitor, até a galera lá do estúdio. Assim, eu digo que eu não trabalho sozinho, eu tô na frente da câmera sozinho, mas tem todo esse suporte. Mas o Fora do Jogo é uma parada que me enche de orgulho mesmo. Eu Show. fico brincando que é quase como filho. Eu nunca fui pai, não tenho nem bicho. Mas eu acho que é quase isso, tipo assim, porra, Fora do Jogo ganhou mais 1.000 inscritos, caraca. Mas eu conto pra todo mundo, tipo assim, eu mando pros meus amigos, aí eu ganhei mais 1.000 inscritos. Quando pega vídeo 1 milhão no TikTok, então esquece. Aí eu mando pra todo mundo, eu falo assim, caraca, esse vídeo... Porra, tu viu o vídeo? Meus Legal, amigos pegou legal. 1 milhão. Viralizou. Pô, viralizou. Aí os é meus muito amigos bacana começam... isso. E eu acho isso é o mais legal, que a família e os amigos começam a torcer junto com você. Outro dia, até nessa entrevista da Nação Talisca, uma página de, sei lá, 500 mil de seguidores do Instagram postou o vídeo. Deu crédito errado, mas só de ter postado o vídeo da minha cara, ter aparecido lá os meus amigos, assim. Eu recebi de uns 3 ou 4 amigos te diferentes. vi lá no... Porra, tá famoso, não sei o que, era que maneiro. Então eu acho que isso é o mais legal, é poder realizar o meu sonho, mas ao mesmo tempo os meus amigos e a minha família por sonhar Comemorarem junto, sabe? contigo. Falando desse momento aqui em família, tem uma pergunta especial pra você agora. Era isso eu entregar ao vivo, eu posso? Eu posso entregar? Posso entregar? Eu vou entregar, posso? Eu liguei pra ela mais cedo, que hoje eu saí de casa atrasado, eu não falei com ela, não dei boa tarde, não dei bom dia. Eu liguei e falei boa tarde, ela, vou mandar seu vídeo. Que vídeo, mãe? Ela,
Como Ela assim, estragou que a vídeo? nossa surpresa. Ela estragou a surpresa. Mas eu falei que ia fazer cara de surpresa, não tinha problema. Rosângela, por favor. Um abraço, Rosângela. Um beijo. Obrigada. Mas, ó, peraí. Mãe, você mandou uma mensagem, eu não acredito. Eu combinei combinado, né? Mas a mensagem tu não sabe. Eu não sei o que é. Solta então. a pergunta aí, Pior que eu então. não sou não, hein, por favor. Oi, João Pedro. Ela mandou áudio. Aqui é a sua fã número 1. Aquela que sempre acreditou em você, que sempre te deu apoio, sempre soube que você ia brilhar. Mamãe quer saber quais são as suas expectativas pro futuro, tá bom? Te amo muito. Beijo. Beijo. Ah, peraí. Obrigada. Vou olhar pra ali. Você achou que ia me pegar com essa pergunta, né, dona Rô? É que ela todo dia me pergunta, e aí, no futuro você vai fazer o quê, hein? E aí? Vai trabalhar com quem? Com quem? Ela fala, é. Lógico, todo dia. E vai fazer o quê, hein? Esse podcast aí vai continuar, não vai? Vamos trabalhar com o dinheiro? O que você vai fazer? Ela, malandra, mãe. Ela cobra. Eu gostei que ela mandou áudio. Ela tem pouca intimidade com tecnologia. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que ela vai mandar um vídeo? Eu fiquei com medo de mandar só um nariz, assim. Mas tudo bem, mãe. Que bom que você mandou Obrigada. áudio. Feliz. Não, mas assim, pro futuro, cara, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Eu nunca sei responder. Todo dia eu saio com uma coisa diferente. Mas eu acho que é seguir trabalhando com o que eu gosto, é seguir fazendo o que eu quero e é seguir com o meu podcast, assim, seguir com o Fora do Jogo, que ele crescendo mais, ele mudando, porque o Fora do Jogo ele surgiu como um podcast de entrevista, hoje ele não é mais só um podcast de entrevista, ele já tem uma resenha que eu faço majoritariamente sozinho a maior parte do tempo, até que meu produtor é tímido, ele fica atrás da câmera com o microfone, então só quase uma voz da consciência ao vivo pra todo mundo ouvir. Então, assim, é uma parada que eu gosto, é uma parada que eu quero fazer. E sabe aquilo que você quer que dê certo? Eu acho que eu trocaria um monte de coisa por Fora do Jogo dar certo. Tipo assim, pô, é aquele projeto, e eu não sei se é empolgação de ser o primeiro projeto que a gente faz. Na vida. É, Foi assim, teu primeiro projeto na vida? Você é bem novinho, Meu né? primeiro projeto meu, assim, que assim, trabalhar no Vasco... Idealizou. É, que e trabalhar tá no Vasco, fazendo. você tem a galera do clube. Você tem uma galera que toma conta, com razão, assim, do seu conteúdo. Não, e você é um funcionário. O É, podcast é teu, você Eu é sou- dono daquilo. Isso, eu sou um prestador de serviço É. no Vasco, porque eu nem tenho crachá, eu até brinco. O pessoal, não, você é funcionário. Não. Eu presto serviço, só trabalho em dia de jogo. É ótimo ter gente que fica com essa distância. Eu trabalhei num canal de Vasco, eu, tinha maior liberdade pra dar ideia, tinha maior liberdade pra sugerir, mas não era meu, assim. Seu. O Fora do Jogo é meu. Se eu quiser botar o estúdio amanhã Cor de rosa, amarelo e verde, eu posso. Porque, pô, eu tô ali... Pode até ficar horrível, ser uma ideia terrível. Assim, é meu. E eu acho que ter essa liberdade de poder guiar o projeto... Claro que eu já errei muito. Já tenho um monte de coisa que eu me arrependi durante o processo. Não de ter feito, mas de talvez não ter feito do jeito certo. Que a gente vai aprendendo com a prática. É, E eu acho e que é vocês isso vão ver que isso tem. também. A maturidade vem vindo pra gente... Ó, E isso aqui deu consertando, certo. ajustando. é normal. E eu acho que o projeto, ainda mais vocês que trabalham juntas em frente às câmeras, assim, vocês vão criando mais a sintonia cada vez mais. É. E vocês vão trocando ideias, vocês vão sugerindo pauta, e eu acho que é maneiro. Então, assim, se você pegar, sei lá, primeira, segunda entrevista pra hoje, pô, é uma distância muito grande. É a um programa gente já- completamente diferente. E eu acho que, assim, não me arrependo. Eu acho que são dores do crescimento. Mas eu quero que o Fora do Jogo seja cada vez melhor, cada vez maior e cada vez mais interessante, porque eu encaro aquilo como um serviço, realmente. Não como um serviço essencial, de que, pô, aquela pessoa dando entrevista vai mudar o rumo da humanidade. Não é isso. É o meu convidado. Mas eu tô- é o teu compromisso, né? Não, é o meu convidado, eu tô felizão de receber ele ali. Mas se eu puder impactar, sei lá, uma pessoa com uma história maneira. Sim. Eu recebi o Jorginho, que foi tetracampeão do mundo também, é treinador. O Jorginho tem um testemunho muito maneiro. Eu nem sou da religião dele, mas assim, ele contou paradas da religião dele, ele contou como é que ele enxerga o mundo e coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Então, se aquilo já, pô, me impactou de alguma já mexeu forma. contigo. Se impactar alguém que tá assistindo do outro lado, pra aquela pessoa, pô, falar assim, pô, vou fazer assim. Eu ouvi isso daqui lá e, pô, funcionou pra minha vida. Eu ouvi que, sei lá, eu ouvi de um cara que é músico, de barzinho, assim, ouvi meu programa e falou assim, pô, não desiste, a história é boa. O cara não desistiu, virou um astro, ou teve sucesso na vida dele, eu já acho tão maneiro quando, sei lá, 1 bilhão de pessoas estivessem me vendo. Porque eu acho que é isso, é um serviço, ainda mais por querer conhecer quem são as pessoas, e não só o que elas fazem,
Eu acho que se a gente puder contar histórias maneiras e fazer as pessoas sentirem à vontade pra compartilhar um monte de coisa, isso aí. eu acho que é o mais legal. Essa é a sua ideia. maior realização, Pô, então, com de o verdade. podcast. De verdade. É o que eu quero ficar fazendo. Eu quero que as pessoas vão lá contar histórias boas e manter a gente animado. Show. E agora vamos para um quadro Intimidade com Elaine Azevedo. Ó, hoje não precisa Vou pegar até beber leve, água, vou até porque beber ele é água. solteiro, novinho. então... lá vem... Esse lá o vem Robson as não me perguntas. contou, hein, Robson? Esse daí você deixou guardado, hein? JP, o que você faz entre quatro paredes que ninguém vê? Pode ser várias coisas. Pô, Como diz o gaúcho, é de sacanagem. boa pergunta. normal. É normal. Primeira coisa que veio na sua cabeça, assim. Eu fiz É. a pergunta e se vê alguma coisa. Veio risada, mas assim, não sei, realmente. Eu acho que eu sou uma pessoa normal, nunca parei pra Pra pensar. refletir sobre o que eu Nunca faço. te fizeram essa Nunca me pergunta. fizeram essa pergunta. O outro falou que não, mas calma aí, nem se masturbar, dormir, nada, tu não faz nada que ninguém vê, não é possível. Não, acho que isso todo mundo faz, tirar um soninho, isso daí todo mundo faz, não tem muito Não, erro, mas é assim. que é um negócio que ninguém vê. Cara, uma coisa, se ninguém vê, que aí eu vou botar no Você meu se quarto. tranca e ninguém vai ver. Cara, no meu quarto, eu adoro ouvir música sozinho, assim, no último volume. Quando eu tô sozinho em casa, assim, que eu sei que eu não vou acordar ninguém, que beleza, eu boto a música no último volume e aí vai, assim, Você fala tanto de música, que tipo de música que você gosta? tudo. Eu adoro todo tipo de música. Mesmo música eletrônica que eu acho chato, confesso. Mas tudo, sertanejo, pagode, funk? Tudo, minha playlist tem tudo. Tudo É você pode mesmo? imaginar. Vai de música gospel a funk. É nesse nível. Andar Tu gosta, no meu então, carro. de ficar escutando vozes Andar o no tempo meu carro é inteiro, uma né? experiência quase antropológica. Mas você fica em silêncio, você fala toda hora de música. Você tem uma hora que você Não. fala, cara, você fica em silêncio, Não, porque não você é, consigo. você é Não consigo. agitadinho. Eu vivo fazendo barulho o tempo todo. Ah, então Desde é por ficar na mesa É, enquanto eu hiperativo. estudo. Eu adoro fazer. Eu aí. vivo, Esse é hiperativo máximo. eu vivo em constante estado de Quando- barulho, assim, silêncio É. só pra dormir. Aí pra dormir, se bem que eu já dormi em festas, como assim, dormir eu gosto de um silêncio, tá tudo escuro. Então pode estar uma Quarto luzinha, escuro. pô, me incomoda. E JP, entre quatro paredes, vale tudo? Se for combinado, vale. Não pode ser nada fora do combinado. Fora do combinado, E nada fora, assim, nada que deixa a outra pessoa desconfortável. Constrangida. Se, pô, tá combinado, tá ali, acho que vale. É Show. tudo questão de conversa. Vocês se consideram um homem vaidoso? Mais ou menos. Não sou não cuidado, mas também não sou extremamente vaidoso, não. Eu tenho até várias roupas iguais, eu saio... Parece que eu saio de uniforme todo dia, mas eu não sou muito vaidoso, não. Mas gosto de me cuidar. E aquela pergunta clássica, você já broxou? Não. Eu tava discutindo isso outro dia com os meus amigos, não. Pior que não, Aqui juro tem que não. falar a verdade. Tô hein? falando, juro de dedinho que não. Vamos dar um 23, desconto, né? Tem vamos. 23 Vamos dar um anos. desconto, é Cheio muito de mais. testosterona. Se eu falo que 5 23, eu tô jogando contra, pô, fazendo Aí é propaganda mole. negativa, pô, peraí. Beijo bom é igual a sexo bom? Não. Você já Engana pegou uma mulher que muito. beijou muito, o sexo foi ruim ou vice-versa? Não, acho que são duas coisas distintas, assim. Nem todo beijo bom vira um sexo bom e nem todo sexo bom vira um beijo bom. Mas, assim, normalmente quando um é bom, o outro vai na tabela também. Vasco campeão mundial ou sair com aquela mulher dos sonhos? Na mesma data. Porra. O Vasco campeão mundial, só vai ser naquela. Pô, a mulher dos sonhos... Por isso que ele tá solteiro. Não, que a mulher dos sonhos eu posso enrolar pra ir em qualquer outra data. O Vasco campeão... Que aí são duas coisas, olha só. O Vasco campeão mundial depende do Vasco. Depende de 11 caras correndo atrás de uma bola e se resolve. A mulher dos meus sonhos só vai depender do meu desenrolo, cara. Então pode ser outro muito dia. bem. Porra. Eu tenho que jogar porque o terceiro tem que resolver. O que eu posso resolver sozinho, eu vou, pô. JP, pegador ou é mais calmo? Acho que são fases. Eu tô numa fase muito calma que eu tô trabalhando muito, mas assim, quando vou pra festa não tem jeito, né? Tu é daqueles que sai e tem que pegar uma mulher, senão Ah. volta irritado? Não. Não é irritado não, mas assim, os amigos namoram. Você saiu solteiro, É. se você é o único Que que ficou aquela ali... cobrancinha. Não, né, se você foi o tipo, único que ficou de vela ali a noite toda, é um pouco... Né, não é bacana, mas não. Sair São assim... fases. Mas assim, gosto.
JP, muito obrigada. Já terminou? É tão bom o papo que passa a nossa rápido. hora Já até aqui. extrapolamos a hora. Foi até acho que o maior programa que a gente fez. É que eu falo muito. Porra, desculpa. Adorei te conhecer. Pô, obrigado. Muito obrigada, foi ótimo. E agora, acho que uma última pergunta, né? Uma dica, Dá uma dica aí do podcast, até pra nos incentivar também, já que somos iniciantes, estamos nos 10 primeiros ainda episódios. Pô, tive essa moral? Pô, obrigado. É. Olha só, acho que eu vou dar uma palavra, não vai ser nenhuma dica, é persistência. Sim. Insistir, se vocês confiam no projeto, insiste. Fazer boca a boca, convidar Isso os aí. amigos, pedir pro pessoal se inscrever, mas assim, confiar. Que eu tenho essa máxima na internet, conteúdo bom uma hora vira. Pode não ser no... Sempre acreditei nisso. Conteúdo bom, Sempre uma hora vira. Bota aí essa frase. Sempre vira. Assim, não importa, você pode ter... Eu quero que Fora do Jogo vire hoje. Eu queria acordar do nada amanhã com 100, 200, 300 mil inscritos. Mas eu sei que é uma construção, eu sei que é uma coisa que vai acontecendo. E é confiar no seu conteúdo, é confiar no que você tá fazendo e falar assim, pô, é bom. Mesmo quando todo mundo estiver falando assim, não tá legal, você tem que ouvir, é claro. Você tem que ser uma pessoa atenta ao feedback. Mas se você confia no que você tá fazendo, faz. Uma hora vai. E eu acho que não é só podcast não, assim, mas isso que eu ia falar, é com tudo na vida. Porque se você confia, eu confio muito no meu, assim, no meu instinto. E eu acho que o Fora do Jogo é muito baseado nele também. Porque tem coisas que talvez não fosse o caminho mais fácil, mas você prefere ir pelo mais difícil, na confiança de que aquilo vai virar, de que aquilo vai dar certo. Então, Show. eu acho que é isso. Foi ótimo, obrigada. Olha, eu quero te Obrigado. convidar também para ir almoçar ou jantar um dia lá no Barra Grill, nosso patrocinador, melhor churrascaria do Rio. Não vou ficar te devendo essa. Não, pô, obrigado. Mas eu só vou se o gaúcho for também, hein? Cobra ele. Então tá combinado. E na quinta-feira temos episódio novo lá no canal. E se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo. Para receber todas as notificações. Tchau, tchau.